Oi, gente, tudo bem? Eu tô esperando a Raíssa entrar pra gente começar a nossa entrevista, tá? Olá, bem-vindos, bem-vindas. Oi, galera, tudo bem? Tô esperando a nossa convidada entrar pra gente começar. Raíssa. Peraí. Tô esperando. E... Tá conectando, gente. Vamos ver. Ih, a Raíssa caiu. Vamos ver. Vamos chamar de novo. E... Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sua câmera tá assim. Vira ela assim. Assim, né? Ajeitar. Vou ajeitar com o vidro. Isso, eu também faço. Conectar o som, porque mas eu não sei como vocês estão vendo. Como fala pra mim. Legal. Eu tô te ouvindo, mas tá meio cortado. E aí? Pronto. Tá bom assim? Não, né? Fica sempre... Fica pra lá. Aí tem que deixar assim. Eu vou segurar e aí qualquer coisa a gente tenta. Tá. O som tá meio cortado. Então, eu mudei aqui pro 4G pra ver se melhora. Aí depois eu coloco o fone. Então, oi, Raíssa! A gente chama de Raíssa porque é mais fácil, mas é Raíssa, né? E então, eu quero começar a perguntar, quero
te agradecer em nome das filósofas na rede e dizer que eu estou muito feliz com essa entrevista, né? E agradecer as meninas das filósofas na rede que foram tão prestativas, arrumaram tudo direitinho, são os amores das meninas. Então, obrigada das meninas das filósofas na rede. E obrigada, Raíza, por aceitar o convite para falar do tema estética africana, porque aqui no Brasil é uma coisa que a gente quase não vê, né? Não é comum falar de estética africana. A gente fala mais sobre outras coisas, políticas e essas coisas, né? Então, obrigada por aceitar. Ontem a Juliane fez uma coisa muito legal. Ela colocou assim o nome na tela. Eu quero aprender a fazer isso também, gente. Então, Raíssa, diz pra gente quem é você. Tá. Primeiro, boa tarde a todo mundo. Todo mundo. Eu sou Raíza Inocência, eu sou cearense, faço uma tese em filosofia na Universidade de Toulouse, na França. Por isso que às vezes pode acontecer que eu fale alguma palavra em francês, mas é porque às vezes já bagunça tudo mesmo. E eu tenho um percurso na filosofia que é desde casa. Minha mãe é professora de filosofia de escola pública, mãe solteira. Então eu cresci na escola da minha mãe. Não foi só a minha, mas também a dela. Então para mim sempre foi muito cercado de literatura, de textos, a atividade de leitura para mim sempre foi muito naturalizada. Então, quando eu decidi fazer filosofia, ela sofreu um pouco, né? Falou assim, você quer o mesmo destino? De trabalhar das 7 da manhã às 10 da noite? E aí eu falei, mãe, é o meu sonho, é o que eu quero. E, assim, eu comecei na Federal do Ceará, eu fiz 1 ano, mas eu não consegui. Eu literalmente fugi, Nayara. Eu fugi, sim, saí, nunca mais vou voltar. E aí fui para o UFRJ. E aí eu consegui a transferência externa, fiz a graduação. Em 2016 eu consegui ser selecionada para uma bolsa de mestrado Erasmus Mundus, em que eu não tive a bolsa, mas consegui ir fazer sem bolsa, com alguns auxílios, né, do Estado francês. E agora eu estou fazendo doutorado com o mesmo professor Jean-Christophe Godard. E a orientadora também, são 2 orientadores, a Ória Bentoame Molini. Esse é o meu percurso, dito rapidamente, mas se tu quiser, tu pode ir me perguntando e aí eu vou respondendo. Eu quero perguntar sobre a sua trajetória acadêmica, né? Quais foram as coisas que você escreveu na monografia e o que você pesquisou no seu mestrado? Então, na graduação, eu trabalhei a mitologia, a recepção do mito do nascimento da Afrodite. E na época, na época eu não tinha noção das coisas, sabe, né? Não tinha mesmo. Quando a gente é novo, a gente não tem noção, né? Eu tinha 20 anos, eu só achava assim que a Afrodite tinha alguma coisa que me interessava. E a moral. Já no mestrado, que eu já estava assim, quando eu fui para a França, que eu já estava percebendo o que era o pensamento colonial, o que era o pensamento da dominação, eu desenvolvi um personagem filosófico que se chama a Vênus Causeira. E vocês vão ver que durante todo o meu percurso vai ter o signo da Vênus como um estudo, como um recorte, mas eu sempre vou trabalhar ela de uma outra maneira. E aí eu trabalho a gíria do Caô, no Rio de Janeiro. Para quem não conhece, Caô é uma gíria, mas que é de origem africana. E é também uma saudação a Xangô, né? Caô, Caô, cabeça de Xangô. Então a minha dissertação de mestrado é sobre essa palavra, caoseira. E aí eu trabalho ela no sentido do caô carioca, né? Que é
É uma mentira? É uma poesia? E aí a Vênus Causeira é uma personagem que, diante de uma situação de violência, ela faz um caô. E aí nisso eu trabalho todo o meu texto. De causar, para ela sair de uma situação de violência colonial, né? A Vênus Causeira, ela trabalha isso. E aí eu faço uma genealogia. Trabalho uma cartografia estética, onde eu falo da Chica da Silva, onde eu falo da Iracema e onde eu falo da Gabriela Cravo e Canelo. Como 3 figuras em que compõem um pouco essa personagem da Vênus Causeira. Mas isso foi no mestrado. O mestrado para mim foi um hiato, onde eu pude reescrever, mas escrever também um pouco ficção filosófica, sabe? Um pouco onde eu trabalho outras leituras desses personagens e da violência contra a mulher brasileira. Foi bem isso, assim. Ah, que ótimo. Eu estou aqui tentando fixar... Tudo bem. É o tempo que eu tento ajeitar a posição do celular. Ai. Bom. Foi muito divertido na época da Vênus Causeira, porque ainda era um espaço de... Não era uma guerra ainda que eu estava trabalhando, sabe? A Vênus Causeira é realmente um personagem. Não tem nada a ver com a realidade que a gente trabalha, né? Com a descolonização. E agora, no doutorado, você está fazendo a descolonização da Vênus Hottentote, né? Isso, é um dos motivos que eu trabalho. O que a gente vai falar hoje é da Vênus Hottentote, a Sarah Bartman, mas a tese, ela trabalha a genealogia dos motivos da Vênus com essa temática do uso colonial, né? E a Vênus Hottentote é o exemplo, é o mais importante, é o que motiva mais a gente, não só, porque ela passa por todas as instâncias, do jurídico ao científico, ao filosófico, ao estético, ao social. Ela estava em todas as instâncias. Ela passou por um processo de justiça trabalhista, ela passou pelo espetáculo de estar na exposição colonial, ela passou por todas as instâncias. E ao mesmo tempo, o percurso da história de vida dela, eu tenho uma hipótese, enfim, que a gente vai falar depois, mas que ela sempre se recusou à não humanidade. Eu acho que a leitura que eu faço do percurso da vida dela é que ela era uma mulher inteligente, falava várias línguas, e que ela sempre fez um percurso, por mais que a colonialidade não deixasse. Isso se demonstra só por um fato, Nayara. Ela sempre se recusou a ficar nua. E todas as vezes que ela fez o espetáculo, ela só tinha um pedido, não ficar nua. Então, é através desse fato que eu argumento que... Porque o que a gente vai... Já começando, né, assim, o que a gente discute quando fala de descolonização? A gente discute como uma história, um período da história, negou o direito à existência enquanto ontologia, que é o termo técnico da filosofia, mas enquanto direito, né, que é o termo... enquanto cidadão, que é o termo, entre aspas, civilizatório. E quando a gente pensa em descolonização, ele é muito vasto. Tem descolonização hoje em dia da arquitetura à gastronomia. Ele é realmente em todos os âmbitos da nossa vida social. Mas, quando eu trabalho descolonização do pensamento, eu trabalho a partir do Franz Fanon, que é um psiquiatra martiniquês, e que lutou efetivamente na descolonização da UGE. E aí eu falo um pouco de Fanon e depois eu falo um pouco de Grada Quilomba, porque ambos vão falar o que é a descolonização.
A descolonização começa pelo primeiro fato: você existe, você é um sujeito. E aí é a recusa do racismo estrutural, do racismo cotidiano, né? Estrutural para Fanon, cotidiano para Quilombo. Quando eu percebi tudo isso, quando eu percebi o que o Fanon falava, eu percebi a questão da identidade. E como a Nayara, eu gosto muito de falar isso com a Nayara, porque a Nayara, a gente já se viu na França. Então, ai, Nayara, eu lembrei tanto da festa que você foi em Tarnac. Lembrei tanto. Então, eu quero fazer outra pergunta, colocação, sei lá. Quando a gente entra na internet para procurar matérias ou entrevistas sobre a Vênus de Outono, um monte de homens e mulheres brancas falando daquele corpo preto que foi humilhado, né, animalizado. E é uma coisa que me incomoda, porque ele continua sendo um corpo sem humanidade, né? Explorado por europeus brancos. E para as pessoas que estão entrando agora na nossa live, ela deve estar pensando a mesma coisa. Mais uma mulher branca, quase europeia, porque mora na França, falando do corpo de uma mulher preta, mais uma questão do nosso corpo preto, né? Então, o que é mais importante para mim agora, antes da gente começar a destrinchar o tema, é perguntar por que você escolheu o corpo da Vênus para utilizar, por que você escolheu para sua tese de doutorado, que é uma coisa muito importante na nossa vida, né? Isso, é Vênus Negra, gente. O filme. Que vai... É que ela estava perguntando de que Vênus a gente estava falando. Não, sim. É a do filme. É a do filme do Abelard Cassis. Então, é muito importante saber por que uma mulher de pele tão clara, se você abrir a internet, você vai ver um monte de mulheres brancas falando francês, inglês, homens falando francês e inglês, mais uma vez analisando o corpo da Sarah Barton. Isso é profundamente incômodo. Pergunta direta, eu quero que você responda, né? Por que você escolheu esse tema para pesquisar na sua tese de doutorado? Por que analisar esse corpo preto africano? Mais uma vez. Sim. Essa é uma pergunta que me fazem bastante, e sobretudo no Brasil, porque eu vou responder a tua pergunta contando um pouco do meu percurso, que foi sair do Brasil para ir para a França. E aí eu acho que vai respondendo um pouco. Tu só me lembra, se eu estiver falando muito, eu resumi. Eu tenho um histórico de violência na minha pele, na minha experiência pessoal, muito grande. Eu não vou comentar aqui, mas eu demorei muitos anos para trabalhar eles. E eu achava que era minha culpa. Culpa mesmo, no sentido cristão. Eu achava que a sociedade acha que eu sou piranha mesmo. A sociedade acha que eu sou louca mesmo. Então, a sociedade de Fortaleza, dos anos 2000, me via, assim, eu tinha uma fama. Em Parajuru também, eu tinha fama. E essa coisa de ter fama no Ceará, fama de piranha, da minha, fama de doidinha tem. Sempre me incomodou, desde sempre, enquanto identidade. E essa coisa de não se fazer, eu não conseguia, Nayara, fazer parte dos grupos, eu não conseguia me enquadrar naquilo. Fui para o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro já foi aquela, já é aquela coisa do Rio de Janeiro, que é morro e pista, e foi fundamental para mim, até para eu saber o que é o racismo de ser cearense, que eu vivi, por exemplo, no Parque Lage, que as pessoas dizem, nossa, você é cearense e fala francês? Tem gente que fala francês no Ceará. E aí eu
percebi o fato de ser nordestino mesmo com o nariz. Era só eu abrir a boca que a pessoa, você não é do Rio, né? Você é da onde? Esse sotaque aí é do Nordeste, né? E até meu movimento mesmo de apagamento do meu sotaque, de apagamento da minha identidade, de onde eu vim. Quando eu vou para a França, em que é explícito o racismo, por eu ser brasileira, que já é numa escala maior, eu percebo que ou eu mudo a minha maneira de lidar com a escrita, eu não podia mais me distanciar do objeto de estudo. Eu não podia mais dizer, eu estudo Afrodite e isso não tem nada a ver com a minha composição de sujeito, eu mesmo, né? Então, eu te digo uma coisa, eu não escolhi a Vênus Hottentot, a Vênus Hottentot me escolheu. Ela é uma IA, ela é uma ancestral. Então, eu respondo que ela me escolheu no sentido de que eu quero vingar a história dela. Não é só mais reparar. Eu tenho cólera, eu tenho raiva. Então, uma maneira de fazer essa raiva vingar foi estudando ela. Não somente, tá? O que eu tento fazer? Eu tento deixar em evidência que é uma reparação histórica, mas também uma vingança, a toda violência em que ela e eu sofri. Em que ela sofreu e que eu sofri. Você acha que a violência que você sofre e a violência que ela sofreu se comparam? Não. Sim. Mas é uma violência colonial. Sim. O que eu estou querendo dizer é que, assim, é bem diferente, né? Você está falando da violência de um grupo preto, né, africano. E do final do século XVIII. O seu corpo, ele... de alguma forma. Uhum. Comparar, eu não faria isso, eu acho que você também não. Mas, assim, o que eu quero saber é porque, né? Sim. E quando a gente sai do Brasil, a gente identificar quem é a galera preta e quem é a galera branca. Anda em grupos. E na França não existe passamento, que nem no Brasil, né? Não importa. Eles sabem quem são os pretos, né? Isso muito bem. Então, quando eu viajo, geralmente, quando eu vou para a Europa ou quando eu vou para os Estados Unidos, eu imediatamente qual é o meu grupo. Qual são os pretos, né? Nayara, eu acho que a tua voz está cortando um pouco. A menina acabou de comentar. Melhora. Tá, continua. Internet. E se não melhorar, vocês me falam. Na Europa, como eu estava dizendo, esses grupos eles são facilmente identificáveis. Então, quando eu viajo, eu identifico logo qual é o meu grupo, o grupo dos pretos. E a Raíssa estava no grupo dos pretos. Na Europa, a Raíssa estava no grupo dos pretos. Como eu tô... Melhorou. Como eu tô... O microfone da Maia. Eu vou colocar. Deixa eu ver se funciona. Um minuto, gente. Vou botar o fone. Ok, vou botar o fone para ver se fica. Ó. Nossa, eu tô escutando coisa que eu não tava escutando. Vocês estão vendo? Tá melhor. Tô. Talvez esteja um pouco mais abafado, mas tá melhor. Tá. Então, continuando o assunto da... Quando você estava na com o fone. Obrigado, Márcia. Continua. Então, eu encontrei a Raíssa nesse grupo, no grupo dos pretos, né? E que lá é muito fácil identificar. Então, assim, nós no Brasil somos, no Brasil, claro,
Nós somos um corpo diferente. Bem, uma mulher preta, eu aproximo muito mais do corpo da Sarah Bartman do que o da Raíssa, obviamente. Mas a Raíssa mora muito, muito tempo na Europa e não existe subgrupos. Ou você é preto ou você é, né? Então, quando ela me disse que estudava Sarah Bartman, eu entendi. Porque ela também é colocada desse corpo do não humano, do animalizado, do exotizado. E eu lembro que a gente conversava muito isso na França, principalmente num dia que a gente foi num samba. A gente conversou muito sobre isso, de como o seu corpo é colocado. Não, esse dia a gente estava... isso, em Toulouse. É exotizado, né? E vocês não têm passamento, a ideia de colorismo lá é bem definida. Então, a minha curiosidade, eu acho que a curiosidade das pessoas que estão entrando, somente das mulheres pretas pigmentadas, em que grupo você está, como você se identifica como mulher, sabe, como mulher que é brasileira e mora na França. Muito, eu gosto muito de conversar contigo, Nayara, porque tu me entende quando eu comento assim, o percurso da experiência pessoal. Em nenhum momento é para equivaler, enfim, as experiências. Eu acho que quando a gente fala de experiência pessoal é para saber que a gente tem esse percurso, porque por mais que eu tenha essa cara, esse nariz afilado, em um grupo de brancos, eu sou esse objeto que você está falando de exposição e de exotização e de espetáculo, né? Eu me lembro bem na França em que milhares de vezes eu ouvi: você fala muito bem francês. Ou, nossa, seu sotaque é tão fofinho. De onde você é? Você é brasileiro? Você é latina. E esse percurso cotidiano de todo dia, as pessoas se compararem a essas categorias, né, que a gente fala, de não existência, eu não existo mais. Eu sou aquele objeto exótico com um sotaque fofinho e que não vai ter capacidade de falar sobre termos de filosofia como epistemologia. Porque antes de falar do conhecimento, as pessoas vão reparar no meu sotaque. E, claro, e no verão, então, não tem nenhum modus operandi no verão. Eles não aceitam a possibilidade da gente se vestir como a gente se veste no Brasil, com toda liberdade. E aí você me perguntou sobre a minha identidade. Quando eu falo da minha identidade, eu falo muito da história da minha família, para não esquecer que eu venho dela, porque é isso, a gente está no Brasil, um lugar super competitivo, em que qualquer possibilidade você... É isso, é muito sedutor a colonialidade, né, para renegar suas raízes. É como a Iracema do José de Alencar, ela renega Tupã, segundo José de Alencar, para abraçar a branquitude. E eu estava vendo ontem uma live com a Catiúcia Ribeiro e o Juan Flor, e o Juan falou uma coisa que eu quero pontuar aqui. A gente não sabe a nossa ancestralidade porque ela foi dizimada. Então, te responder, minha identidade, eu estou estudando para reconstruir ela. A minha tese é um pouco sobre isso, sabe? Qual é a identidade? Porque eu posso até tentar, Nayara, ser branca. Eu vou ser meia branca, sempre. E aí eu vou ter que viver com essa máscara de meia branquitude. E isso me sufocou um momento, sabe? Tanto na França quanto no Rio de Janeiro. Isso me sufocava ao ponto que eu não conseguia respirar. E aí foi uma ruptura de, tipo, eu não vou suportar mais o racismo que as pessoas acham que é brincadeira. E aí foi nessa hora que você viveu no grupo dos pretos, eu acho. Porque também é uma coisa do tempo que passa, né? Eu passei muitos anos aceitando racismo estrutural, achando que não era comigo porque eu não me achava preta. Entendeu? E eu precisei ir para a França para descobrir que no Brasil eu era branca e que na França eu não era branca. E que isso era um paradoxo identitário.
Então, quando eu falo de descolonização, eu falo por isso, porque é um projeto político em que se não for coletivo, comunitário, se não for político, vai se perpetuar esse racismo cotidiano, vai se perpetuar esse racismo estrutural, entendeu? Então, o meu combate é o racismo estrutural e não somente, né? Não somente, porque são várias violências, né, que a gente está falando. Eu até esqueci de perguntar, mas assim, é bom a gente sempre falar que essa é a primeira parte da tese, é a parte do enfrentamento com que a gente está lidando, que é a cultura de violência e medo, em que seduz ao mesmo tempo, propondo a pessoa deixar sua identidade de lado para ela conseguir um emprego, para ela conseguir um certo lugar social, que é o embranquecimento, né? Que é o embranquecimento. Então, a pessoa é um processo um pouco, enfim, que eu me percebi durante muito tempo. Com 12 anos, eu percebi que eu não seria a Patricinha de Beverly Hills, entendeu? Eu via na sessão da tarde e eu disse, gente, mas eu nunca vou ser a Patricinha de Beverly Hills. Por mais que isso seja sedutor. Então, isso desde sempre me incomodava, sabe? Então tá. Eu gostaria de entrar, então, desculpa, no tema da nossa entrevista. A Priscila está dizendo exatamente isso que acontece. Gente, vocês podem mandar pergunta. Eu vou tentar anotar, se eu não perder. Para a Raíssa, ou para mim, mas para a Raíssa, que é entrevistada. Tá bom, gente? Raíssa, então eu gostaria que a gente entrasse no tema da nossa live, que é a descolonização da Vênus, né? Eu gostaria que você falasse quem é a Sarah Baartman. Vamos estar desde o começo, vamos ser bem didáticos. Eu tive conversas essa semana durante a divulgação da live, e tem gente que ainda não conhece, né? Então vamos começar bem do comecinho. Quem é Sarah Baartman? Tá. Eu pensei justamente em contar a história da vida dela, pontuando os momentos importantes. Só que assim, gente, desculpa, eu não sou boa de memória. Datas, eu não vou saber assim exatamente. Inclusive a Nayara até me corrigiu ontem, mas porque inclusive o nascimento da Sarah Baartman a gente não sabe direito, né? A morte sabe, mas o nascimento não. A Sarah Baartman, ela vem do povo Khoikhoi, e que é localizado na África do Sul hoje em dia. Sim. E aí, assim, tudo isso eu vou falando por volta e vou tentar narrar uma história mesmo. Ela tinha mais ou menos entre 12 a 14 anos quando entre aspas. Gente, vocabulário colonial, eu vou falar droga. Vocabulário colonial. Não, a gente sabe, e assim, nas minhas aulas, né, com os alunos, com os pesquisadores da UFRJ, eu sempre falo sobre isso, né? Que a língua, ela também nos escravizou, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente continua escravizado pela língua. Né? Então, assim, a gente tem que dar uma volta enorme, fazer milhares de notas de rodapé para poder se comunicar na língua do colonizador, porque o tempo todo essa língua, ela está nos colonizando, né? O tempo todo a gente fala e o que a gente pronuncia é colonizador, ainda nos escraviza. Então, a gente tem que tomar cuidado o tempo inteiro. Mas a gente vai tentar manter uma conversa aqui, na medida do possível, descolonizado, na medida do possível. Vai, Raíssa, por favor, continua. Eu gosto de narrar desde uma perspectiva em que ela também tinha poder de decisão. Enfim, o senhor da fazenda propõe a Sarah fazer parte de um espetáculo na Inglaterra. Eles eram de uma colônia holandesa. E aí ela parte para a Inglaterra e daí surge o espetáculo A Vênus Hottentote. Como eu falei para a Nayara, como eu falo bastante, ela aprende várias línguas e consegue... E no filme do Abelard tem isso, essa característica. Ela consegue coreografar
uma certa popularidade, em que atinge um enorme sucesso. E aí o primeiro fato marcante da história de vida da Sarah, que a gente vai relevar. Na época da Inglaterra, a abolição da escravidão já tinha ocorrido. Então, os primeiros sindicatos estavam começando a existir e um sindicato trabalhista processou o empresário da Sarah Baartman. E eles foram em júri. Nessa época, ela vai testemunha que ele não é violento, que ele trabalha com ela, que ele paga o salário dela. E aí, a maioria dos estudiosos descoloniais que trabalham a Sarah Baartman falam que era ela não, enfim, ela foi uma decisão e a gente não tem como explicar por quê. O que ocorre é que 3 anos depois eles somem do radar e 3 anos depois eles vão para a França. E aí é o nosso ponto-chave que é importante. Na França a escravidão ainda é legal. E aí o empresário se torna proprietário da Sarah Baartman. Essa guinada é isso que vai provocar a cólera, né? Porque na França, em Paris, que começa toda a exploração com a sua ferocidade, violência colonial no corpo da Sarah. O que é isso? O que isso quer dizer? Eles começam fazendo exposição colonial. O que foi a exposição colonial? Era um zoológico humano, em que eles sequestravam índios, pessoas pretas de todas as regiões do mundo, e faziam um zoológico enorme, para que as pessoas brancas da metrópole pudessem visitar e ver, olha o que a gente está explorando, olha o que a gente está genocidando, olha o que a gente está expondo. E nessa fama que a Venus Hottentots, que a Sarah Baartman consegue, e o que se dá em termos de... Só para dar exemplo, na época dela vai ter uma peça de teatro, vão ter vários jornais, e isso vai chamar a atenção dos cientistas da época. Da anatomia, da antropologia e da etnografia. Então, são disciplinas que estão nascendo, mas nessa época. Isso, assim, é mais do que comprovado. Eu tive que estudar paleontologia. Até na paleontologia, a galera faz meia-culpa, pedindo desculpas até hoje, por causa da merda que foi feito nesse século, da Belle Époque, em que eles usavam os estudos, os argumentos da antropologia, da anatomia e da etnografia para medir as raças. E a minha orientadora, que é de origem iraniana, a Aurea Bentoami, ela tem um capítulo no livro dela chamado A Metafísica da Raça, onde ela diz que a raça foi criada para dizer que o branco era superior e o preto era o último na hierarquia. Tem trabalhos, só para dar um exemplo, mas tem trabalhos que vão questionar a capacidade de cognição, isso tudo medindo o tamanho do crânio, né? A Sarah Baartman, e eu peço com todo cuidado, carinho e saudando as diásporas aqui, isso não, eu sei que o momento é muito duro, mas o que a Sarah Baartman tem que eles perseguem tanto o corpo dela, né? Eu fechei o computador, mas tem os termos técnicos anatômicos para esconder, né? Que é nádegas sobredimensionadas. Ela tinha uma bunda grande. E eu esqueci a palavra, termo técnico, mas ela tinha também 12 centímetros de pequenos e grandes lábios. Então, quando eu falo que ela se recusava a ficar nua, é porque ela sabia que era isso também que chamava tanto a atenção da branquitude. Não é, e assim, você pegar isso no corpo da história, o que isso significou? Significou um século de estudos antropológicos, etnográficos e anatômicos,
tentando provar que ou a Sarabástima era uma raça única da sua espécie, que linguajar horroroso, ou a Sarabástima era uma mulher primitiva dos primeiros tempos, e por isso que vai dar origem à denominação das Vênus paleolíticas. Eu queria que você falasse sobre isso, assim, por que a Sarabástima foi chamada de Vênus, né? Porque, assim, eu sou professora, né, gente? Então eu gosto de começar do começo. Vamos ver se dá tempo. A gente tem uns 16 minutos de live ainda. Qualquer coisa a gente volta para fazer as considerações finais. Mas essa é uma mulher africana preta que era super inteligente, como a Raíssa falou, foi levada para a Europa, aprendeu vários idiomas, e o corpo dela foi colonizado. Então, assim, às vezes, o nosso corpo está sendo desumanizado, tratado como exótico, tratado como não humano, e a gente ainda está com problema de identidade. Então, por que contar a história da Sarabástima? Para a gente entender que o nosso corpo ainda continua nesse lugar do exotismo, do não humano, do analisável, né? Uhum. Então, por isso que eu peço para a Raíssa ser bem didática, começar do começo, que aí também a gente pode entender a nossa própria história, né? A gente pode entender o nosso próprio corpo nesse mundo colonizado, né? Parece bobagem, mas para pesquisa faz sentido. E querendo conversar, quero que as minhas irmãs e meus irmãos entendam como o nosso corpo é visto, né? Porque essas análises do século XVIII, século XIX, elas podem dizer que nós não somos olhados com essa até hoje. E quando eu viajo, aqui no Brasil, eu não preciso nem falar, né? Como nosso corpo preto é tratado, né? A gente é tratado como vou comentar as últimas coisas que aconteceram nesses dias, essas pretas, porque nosso corpo não é visto como humano. Porque isso me deixa muito triste. A gente tem que falar sobre isso, né? Mas vai ser mais difícil continuar porque eu estou muito tocada ainda. Mas a explicação desses assassinatos é que o nosso corpo não é visto como... E eu converso com muita gente, porque como eu converso com muita gente, eu ainda encontro pessoas do nosso povo não entendendo por que a polícia para o carro do branco. Ele acha que é o trabalho dele. Uhum, Não entende por que não sei quantos tiros na Avenida Brasil. Foi um acidente, né? Então, quando a gente fala do processo que foi esse estudo e essa animalização do corpo da a gente se entende. A gente entende por que a gente leva tiro, por que a gente morre. Elevador de serviço com 5 anos de idade, né? Porque o nosso corpo é um corpo que não tem alma, um corpo do animal, do exotismo, do que não serve, do que não tem alma, né? Então, vamos entendendo o corpo da Sarabástima, a gente entende como a sociedade vê a gente ainda hoje, né? Pode descolonizar esse corpo, que vai ser a próxima parte da nossa conversa, né? Como curar essas feridas coloniais? O que a gente faz para curar esse corpo, para nos entender humano e nos colocar, não é pedir, é nos colocar como humanos, como também é uma palavra como Anian, que é a palavra para Yoruba, para pessoas, né, que têm alma, espírito e tudo. Anian. Humano é branco, né? E branco a gente da pesquisa identifica assim, o termo humano foi criado para humanismo, né? É tanta cilada na língua que a gente não nem consegue se comunicar quando a gente fala de África, de é difícil até se comunicar, porque é muita cilada na língua. Então, assim, eu estou trocando que é a palavra Yorubá, para o que a gente é, em ser completo, com o mundo, com o cosmos, com os que ainda não nasceram, com os nossos vezes, né? É o que somos. Então, como é que a gente reafirma esse corpo dentro
de ser africano, de se entender africano, como a gente descoloniza esse corpo e como a gente cura essas feridas coloniais, né? Então, qualquer coisa a gente volta para terminar, porque a gente tem 11 minutos para acabar. Eu só quero que você fale por que Vênus, por que Tote, para as pessoas se localizarem, saber direitinho quem foi a Sara, e depois a gente parte para a parte que descoloniza esse corpo. Certo. A Vênus, ela é uma chave, um dispositivo para se fazer categorias científicas. E ela é, desde a sua raiz grega, uma representação de tudo que é ligado ao feminino. Beleza, fertilidade, geração, sedução, desejo, prazer, todos esses atributos que dentro da história da dominação patriarcal e colonial vai se construir um padrão de beleza feminina feito por e para homens. Então, gente, só para dar uma referência, isso está em Platão, no Banquete, verso 180, tá? Quem precisar, os acadêmicos que precisarem de uma referência, em Platão ele já faz uma divisão binária entre a Afrodite ideal, que é a Urânia, e a Afrodite pandêmia, que pandêmia em grego é popular a todos os povos. Isso vai ter uma raiz, uma herança no Renascimento, e a hipótese é que no final do século XVIII, como é sempre essa retomada dos motivos clássicos, entre aspas, né, eles usam a palavra Vênus. A Vênus Hotentote, a minha leitura é que o cara quis fazer um espetáculo. Essa é a dimensão espetacular da exploração do corpo da Sarah Baartman. Tanto que vão ter dois anatomistas, o Georges Cuvier e o Etienne Saint-Hilaire, que vão chamar a Sarah Baartman de raça Bushmani. Eles não... Então, assim, a denominação Vênus Hotentote eu considero como uma exploração sensacionalista do corpo dela. Para dizer, olha... Mas nós já entendemos por que chamam a parte G de Vênus. É um padrão de beleza que estabelece como uma categoria universal. Então, assim, quando a gente parte para a descolonização, a descolonização, ela é a primeira coisa, não existe universal. Não existe esse pensamento totalitário. O pensamento ele é coletivo e ele é em movimento. E é por isso que eu vou para o pensamento africano. Eu não poderia terminar minha tese sendo refém dessa violência colonial. E o Hotentote porque ela vem de um povo chamado Hotentote. Então, essa Vênus, como as Vênus paleolíticas, né? Aquelas esculturas que foram encontradas um pouco depois, elas são chamadas de Vênus porque é um modelo feminino, né? Então, a Europa entende que chamar de Vênus é categorizar, colocar dentro de um modelo feminino de beleza, enfim, de tudo que a Raíssa falou, e o Hotentote por causa da identificação de onde ela veio, que nem as outras Vênus. Ela tem Vênus e tem o nome de onde foi encontrada. Né? É sempre nesse binarismo universal particular. A categoria universal e o seu localizador particular. Isso tudo é para subalternizar, mas é para dizer, a gente subalterniza com um nome bonitinho. E mais uma vez a sedução aí, entendeu? Sim. Então, o processo da descolonização é até um processo linguístico. Se recusar a tomar certas palavras como naturais. Se recusar a naturalização dessas palavras. E eu repito um pouco o Fanon, porque o Fanon sempre fala, é uma experiência pessoal, é uma experiência vivida. A descolonização é um processo violento que acontece em cada um. E a Grada Quilomba também, quando a Grada Quilomba escreve os mecanismos de defesa da negritude, da pretitude, ela está colocando que tem esse processo de, como você falou, da pessoa que não se percebe a perseguição do carro
para um preto e acha que o policial está fazendo seu trabalho. E talvez, não sei se dá tempo, eu queria terminar com isso, mas o mais importante, pelo menos da minha experiência pessoal... Vai terminar agora, eu quero que você fale das curas das feridas coloniais, a gente ainda vai falar. Já. Se a live cair, a gente volta, tá, gente? Não, a gente vai tentar acabar aqui. A gente vai tentar acabar, mas se não, a gente volta aqui. O mais importante é a cura. Né? Então a gente vai falar sobre isso. Fala, Raíssa. A quilomba, ela tem um pé no mundo ocidental e foi esse processo linear do meu decorrer da pesquisa. Para mim, a Grada Quilomba foi muito importante para a descolonização. Porque ela fala disso. Os 5 movimentos quais são? É a negação. Eu não sou preto. É a frustração. Por que eu sou preto, né? E aí começa identificação, reparação, descolonização. A descolonização é o último movimento de mecanismo da defesa do eu. E esse mecanismo de defesa é um mecanismo psíquico. Então, nosso trabalho pedagógico é voltado justamente para a educação aos jovens, em que eles não se sintam mais invisibilizados. A minha preocupação na tese é constituir uma pedagogia descolonial sobre essa imagem erótica, de maneira que a gente não veja mais um corpo preto exotizado ou hipersexualizado, mas com o seu eros, com o seu desejo, com o seu axé, sem a interrupção ou sem a invasão epistemicida, né? E é por isso que quando a gente fala da cura da ferida colonial, a gente simplesmente começa pela descolonização, mas ela não termina na descolonização. Ela vai para Iemanjá, ela vai para Oxum, né? E com as suas diferentes e multiversas leituras. Eu não posso reduzir Iemanjá a uma só significação, entendeu? E aí, é óbvio, a gente tem um tempo limitado e eu tenho que só simplesmente pensar como é que nesse tempo limitado eu posso transmitir de maneira que vocês também possam fazer o caminho, né? Abrir o caminho. Eu percebo isso, assim, o caminho da filosofia não é um caminho solitário. Pelo menos o que eu quero escrever na tese. E simplesmente perceber a cólera e esses efeitos que se dá também no corpo, né? Eu falei para a Nayara já, mas eu gosto sempre de falar assim, quanto foi difícil fazer essa pesquisa da professora Batman, porque eu ficava com isso, assim, todos os processos que a Quilomba fala, de frustração, de negação, assim, eu não conseguia nem fazer pesquisa na internet. E foi um amigo meu que fez, e eu finalmente consegui ir para o museu, ver os originais do desenho da Sara, e eu não parava de chorar. Foi muito engraçado, eu ficava chorando e xingando os autores coloniais da época, que por sinal não vou falar, mas eu fiz vários ebós de vingança na França. Eu anotava o nome do pesquisador colonial, assim que uma velha colocava um pouco de Exu. E eu sou ritualística, eu sou da macumba, eu sou da Umbanda. Não fiz a iniciação e ainda vou fazer, estou no tempo certo, mas é importante que isso é um trabalho também que é de ancestralidade. A gente está falando, a nossa ancestralidade foi genocidada, então, porque a Nayara me conhece, eu era muito boba, pacífica, e aí a descolonização veio assim, não, você também tem direito à cólera, né? A não aceitar indústrias coloniais, a não aceitar o racismo em qualquer situação. E com o tempo isso vai... A descolonização é um processo também de parar de se auto-sabotar. Eu não posso deixar de falar sobre isso, porque a auto-sabotagem é o que a colônia espera da gente, né? É o que eu sempre ouvi. A Raíssa não vai durar 3 meses no Rio. A Raíssa não vai sobreviver na França. A Raíssa nunca vai conseguir terminar a graduação, né? E eu ouvia isso de pessoas que eu considerava amigas, né? Estou chamando brancas.
Na minha dissertação de mestrado, eu falei sobre arte de terreiro. E tudo baseado nos modelos femininos, né? Guerreiros. E aí eu estudei Oiá, Euá e Obá, né? E para mim, eu gosto já de estar dentro da África, né? Eu tenho essa coisa eu já gosto de ir para a África. Então, a África que a gente tem no Brasil, eu tentei mostrar na minha dissertação a África que a gente faz, que a gente tem no Brasil, indo para um terreiro de candomblé e pesquisando a mitologia dessas 3 orixás guerreiras femininas, né? Então, nessa dissertação, eu falava do poder que essas mulheres tinham e como não é um poder só. Ela não é só guerreira, ela também é a pessoa que ama desesperadamente, né? Ela não é só a guerreira, ela é a pessoa que tem 9 filhos. Ela não é só a guerreira, mas é a mulher que fica se banhando no rio enquanto observa sua própria beleza, né? Então, essa dissertação foi uma cura para mim, foi um remédio, né? Então, o nosso caminho de cura é voltar para a África e olhar para esses símbolos africanos, né? Eu fiz isso com o Euá, Oiá e Obá. Você está fazendo isso com Iemanjá e Oxum. Então, é muito importante chamar a atenção das pessoas para isso, assim, que o nosso modelo, ele não está no Ocidente. Então, por mais que a gente tente, a gente pode, tudo bem, né? A gente tem o direito de tentar, porque a gente mora aqui, a gente foi trazido para cá à força, então, sim, tudo bem. Mas assim, um caminho mais direto seria você voltar para a África mesmo, né? Então, eu trouxe esses modelos dessas mulheres que elas são guerreiras, as mais guerreiras do Panteão Nagô, e que elas são atravessadas por vários outros símbolos e significados, né? Então, ali foi um remédio que eu tentei formular, que eu tentei fazer, um remédio para essas feridas coloniais. Você se ver nessas mulheres, entender essas mulheres, né, esses orixás femininas, olhar para você e dizer, olha só quanta coisa eu posso ser. Como eu vou curar isso? Eu vou curar olhando os modelos africanos de feminino, né? Estão perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva, gente. E aí, eu quero que você parta agora. Se encerrar, a gente volta. Porque a parte da cura é a mais importante. Tá? A gente volta só para fazer rapidinho, para ser mais 1 hora, mas assim, essa parte da cura é a mais importante. Eu acho que a gente tem mais uns 2 ou 3 minutos. Tá, a gente pode então... A gente podia encerrar a live e voltar. Pode encerrar? Porque a gente tem uns 3 minutos. E aí você fica mais à vontade para falar, a gente não fica com medo de cair. Então, meus amores, a gente vai encerrar a live, porque faltam uns 3 minutos para acabar. E a Raíssa volta com a cura colonial, tá bom? Que é voltar para a África. Tá? Eu espero vocês rapidinho. A gente está voltando, tá? Obrigada, A gente tá voltando, Raíssa, calma. Ó, é aquele esquema, eu entro, você entra, eu te convido ou você me solicita. Ó, 28 segundos, achei que era 3 minutos. Vamos lá, gente. Olá, pessoal, voltando. Oi, gente, vamos chegando para a gente falar da cura das feridas. A Raíssa. Pronto, esperando a Raíssa entrar. Pronto. Eu não estou me vendo.
Eu acho que demora um pouquinho para carregar. Peraí, eu também não tô te vendo. Aí, Tá. só um Bateria minuto. ele tem. Não, tá preto, né? Assim, uma tela preta. É. É porque demora um pouquinho para carregar mesmo. Só um minuto. Tomar uma água. Tá demorando um pouquinho, né? Amiga, posso sair e tentar de novo? Pode. Tá. Deixa eu ver. Aí você vai sair e eu vou chamá-la de novo, tá, gente? Só esperando. A Raíssa. Tá a mão da Raíssa. Ai, amiga, tá preto. Mas vai demorar. Porque aqui pra mim tá carregando, sabe? Fica aquele negocinho assim descarregando. É. Acontece isso. E... Deixa eu ver. Foi. Viu? Um pouquinho de paciência. Então, agora a gente volta com a cura dessas feridas. A gente deixa eu fixar o tema para as pessoas saberem no próximo vídeo. O vídeo foi encerrado. Gente, é a primeira vez que eu convido. Então, eu tô num esquema de computador celular para poder conseguir ler o que vocês escrevem e fazer a entrevista ao mesmo tempo. Espera aí. Acho que a gente já tá aqui. Ah, tá. Agora eu vou fixar o tema. Tô escrevendo, tá, gente? Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Aqui. Não quer fixar, gente. Ah, peraí. E eu de Instagram, amiga, eu sou uma ignorante. Não, eu que tenho que fixar. Mas vai rolar aqui. Aqui. Foi tão fácil da primeira vez. Ah, peraí. É que tem que ter jeito, e a pessoa aqui não tem jeito, né? Pronto! Agora, pronto, gente, estamos de volta. Desculpa a falta de jeito, mas vamos lá. Raíssa, então vamos falar rapidinho do que a gente estava falando antes, só para fazer um resumo muito rápido, tipo 2 minutos. Sim. E a gente parte para cura, da ferida colonial. Então, gente, a Raíssa é convidada do Filósofas na Rede de hoje, e eu sou a Nayara Paula, doutoranda em Filosofia Africana, em espécie de Filosofia da Arte, convidando a Raíssa, que é doutoranda em Filosofia também, em Estética também, da Universidade de Toulouse, na França. E a tese de doutorado dela é sobre um tema descolonial a partir da Vênus Hottentote, da Sarah Bartman. Né? Uhum. Então, a gente falou no primeiro vídeo sobre quem é Sarah, o contexto histórico, de onde ela veio, por que chama Vênus, por que chama Hottentote, e o mal que a colonização fez ao corpo dela e como fez mal, a maneira como esse mal foi feito. A gente falou sobre isso no primeiro vídeo. E aí, o nosso serviço, enquanto mulheres pretas, é apontar o problema para que você saia de onde está, mas também apontar, tentar ajudar ou estar com vocês
no caminho da reconstituição desse corpo, né? Da cura dessa ferida. Então, a filosofia, ela trata sobre isso sim, né? As pessoas têm muita dúvida do que a filosofia pode tratar. A filosofia trata sobre isso. No caso da Raíssa, é um tema estético-político, é a reconfiguração desse corpo que foi colonializado, que foi desumanizado. Ela trouxe o exemplo da Sarah Bartman. E agora, a gente, nessa segunda parte do vídeo, vamos conversar sobre a descolonização, né? A parte da cura colonial. Vamos tentar entrar nesse caminho junto. Então, vocês podem mandar perguntas, mandar sugestões, dizer como vocês fazem para se curar também. Eu acho que vai ser muito legal se vocês contribuírem, né? Porque a experiência de vocês é muito importante. Então, escrevam para a gente enquanto isso. Eu sou bem lerdinha, assim, para ler e falar ao mesmo tempo. Mas vai ficar aqui a contribuição de vocês, como vocês fazem para curar essa ferida colonial. Vai ser muito interessante para a gente. Então, mandem perguntas ou comentários sobre isso. Isso é ótimo. Então, vamos lá, Raíssa. A cura. O Basquiat, gente, está latindo. Então, como eu estava falando anteriormente no último vídeo, a tese, a própria pesquisa da tese é sobre essa identidade que foi genocidada, né, que foi epistemicida. E como eu me localizava pessoalmente, né, a partir dessa experiência pessoal. Uma vez que a tradição filosófica, a história do pensamento dominante, sempre considerou que que a expressão pessoal não tinha o mesmo valor que a expressão científica, né? E nisso foi corroborado com um argumento do racismo científico que a gente tanto falou do vídeo passado. Ao mesmo tempo, é importante pensar uma preocupação ética. E o que eu vou falar agora é um pouco o meu percurso com Iemanjá e com Oxum. E na minha tese, como na tua aula, né, tu falou assim, eu já parto direto para Iemanjá. Eu não preciso falar Iemanjá através de mecanismos ocidentais de entendimento. E isso causa um certo choque, isso causa uma certa ruptura. E até de inteligibilidade mesmo, porque muito rapidamente isso pode ser confundido com invenção, com ficção, Exatamente. Como se eu estivesse inventando uma história, né? E aí, deixa eu só esclarecer uma coisa. A Raíssa participou de uma aula minha na terça-feira e ela se apresentou. E ela falou que ela estava falando de processos psíquicos, como a gente cura essa ferida através de processos psíquicos, não foi? Psicológicos, se eu não me engano. De sujeito, de subjetividade, são vários sinônimos, né? Então, para a mesma sensação. Então, a psicologia que ela usou foi diretamente africana, ela foi para Iemanjá. Ela não precisou usar nenhum psicólogo, psiquiatra branco, europeu, para ajudar a gente a curar a nossa ferida colonial. Ela foi direto para o continente africano, usou na mitologia de Iemanjá para poder curar essa ferida sem fontes, sem comparações, sem achar que precisa de um autor branco europeu para ensinar para a gente o que é processo psíquico, o que é cura psicológica, o que é se entender como sujeito. Não, ela já vai direto para Iemanjá na África. Iemanjá é a cura da cabeça, do corpo, enfim, ela vai falar melhor agora. E então, assim, tem essa parte da escrita da tese, que necessariamente, até porque vai ser na língua francesa, vai ter um certo enquadramento, que por mais que eu diga e reafirme, eu vou escrever com o primeiro pronome, eu vou contar histórias. Eu me questionei, assim, por que eu estou indo para a África, né? E aí eu começo, para chegar até a cura da ferida colonial, eu começo pela questão da cultura oral, na cultura iorubá. A valorização da cultura oral, porque o que eu me
o que eu me espantava, assim, até no meio da descolonização, é que não adianta eu falar bem bonitinho para ti, Nayara, a descolonização, escrever, se eu não praticar isso, se eu não, na oralidade, e oralidade africana é corpo, oralidade africana é movimento, é dança, é ritmo, é sensibilidade. Então, quando a gente fala oralidade, a gente está falando sensibilidade, a gente está falando dessa multiplicidade de sensações mesmo, né? E desde o Rio de Janeiro, quando eu comecei a frequentar o Umbanda, eu detesto usar esse termo psicanalista, mas quando eu ia conversar nas giras, que eu pedia proteção e eu dizia assim, me proteja, eu senti essa possibilidade de contar dos meus traumas coloniais. E foi através das giras. Então, assim, durante um tempo da pesquisa, eu ficava, meu pai, meu axé do céu, eu vou chegar para os meus orientadores e vou dizer, olha, eu conversei com uma pessoa que espiritualmente estava conectada com outra entidade. E foi isso que curou minha psique colonial. Então, quando eu assumi isso para os professores da Universidade de Toulouse, é esse processo que a gente está falando. É de você ir em uma gira, você ter uma conversa em que você fale tudo que você sofreu. E isso começou no Rio, porque eu ia embora para a França, né? Então eu chegava e falava assim, olha, eu não quero perder isso aqui. Eu não sabia que tinha em Paris, mas tinha. E eu comecei a ir para a Umbanda para não perder essa raiz. Porque no Rio, eu sempre ia nas festas de santos, que são festas públicas. Só que na área tem uma coisa que eu detesto, é turista. Turista no sentido convertizador do termo. Então eu sempre tive muito respeito. Eu demorei anos até começar. Eu só ia nas festas de santos, pedia benção, entrava. Demorei muitos anos mesmo, até começar a conscientizar esse desejo de trabalhar o axé. E foi num período muito difícil da minha vida que eu fui num templo de Umbanda em Paris e eu conversei com o babá, fiz uma gira, ele fez um círculo de proteção e eu falei assim, babá, eu quero parar de ser tratada mal. Eu quero parar de ser invisibilizada. Hoje em dia eu diria isso, mas eu falei, babá, as pessoas me tratam mal, eu não aguento mais. E aí ele fechou, a gente fez vários trabalhos de banho. Essa é a experiência, esse é o percurso pessoal, em que me fez, assim, fazer trabalhos com o corpo, trabalhos com o espírito, no sentido da mentalidade, e ao mesmo tempo fazer trabalhos de fechar o corpo. E aí no texto eu falo fechar o corpo do encosto colonial. É uma definição que eu trabalho, que é essas situações em que a gente, até na minha dissertação de mestrado eu falo, a violência colonial ela é sempre improvisada. Você nunca sabe quando ela pode ocorrer. Ela pode ocorrer numa fila do banco, ela pode ocorrer no Brasil, principalmente numa situação de assalto, ela pode ocorrer em qualquer momento. Então, você vira um ser maquinado para se defender, né? Então, quando eu falo fechar o corpo, Isso se tratando da violência direta, né? Porque o racismo não são fatos isolados. O racismo, ele está. O racismo, ele é estrutural. Então, eu acho muito ruim essas perguntas. Você já sofreu racismo? Como assim? Sabe? A gente vive num sistema racista. Então, essa pergunta, ela não cabe, né? Mas a gente está falando de ações diretas, né? É um pouco do cinismo, né? É um pouco do cinismo que a gente falou antes. Então, e aí o que acontece? Isso é da violência direta. Isso é da violência direta. E a cura da ferida colonial, ela parte do começo individual ao coletivo. O que a gente está fazendo aqui nessa live, por exemplo, já é um processo coletivo de cura da ferida colonial. Entendeu? Só da gente verbalizar já dá força
a repensar porque a gente pensa todo dia. Como é que a gente vai fazer com que esse país pare de ser genocida? Entendeu? Não é só com o menino Miguel, sabe? Não é só, é com o país inteiro. Então, trazer essa dimensão do coletivo, que começa pelo individual. Não sei se eu estou me fazendo entender, Nayara, mas é partir da cabeça do Ori, partir do Ori até o Oriki, que é o discurso para a comunidade, né? E aí falar de... Eu quero terminar com Iemanjá e Oxum, porque Iemanjá está em mim desde sempre, desde criança, que eu fugia de casa para ir para a praia e rezava, e não sabia para quem eu estava rezando, mas eu rezava. Isso é muito, muito bonito, e hoje em dia eu sei que é Iemanjá. E no jogo de Búzios, o babá falou assim, você é filha de Iemanjá, mas Oxum está aqui disputando. Mas eu sei que eu sou filha de Iemanjá, e eu quero saber da Oxum também. A gente começou a conversar sobre isso, porque eu sabia. É uma relação do mar que você constrói. Então, só para voltar para a tese, de repente explicar que, quando a gente fala de Iemanjá e Oxum, a gente fala de forças cosmológicas, ou como o Yorumke fala, cosmopercepções, né? E não é generificado. A Yorumke defende uma leitura que não é essa posição que o Ocidente vai fazer de divisão binária. Então, isso, quando eu li o Yorumke, eu falei, meu Deus, eu estou em casa. Entendeu? Finalmente eu estou em casa. Por quê? Não é só isso. É o axé também. O axé é uma palavra que vai... A gente poderia ficar assim 3 horas só falando de axé, porque o axé, ele junta toda essa diversidade em força, em energia, em poder da palavra. Eu queria falar da Iemanjá só mais um pouquinho, depois contar um pouco da figura de Oxum. Eu queria muito que você falasse também do corpo, desse corpo cosmoperceptivo de Iemanjá, que é para onde a gente se encaminha para entender o nosso corpo. Né? Lembra que a gente estava falando Sim. Como a mitologia descreve o corpo de Iemanjá e as funções desse corpo de Iemanjá, que eu acho que é importante a gente entender esse corpo como cura, como cura colonial. Por quê? Porque a gente se vê nesse corpo de Iemanjá e a gente pensa, tudo bem, esse é o meu corpo, eu não sou um ser animalizado, eu não sou um ser sem exotismo, não, esse corpo existe, né? Então, eu gostaria que você falasse sobre isso. A gente tem que enfim, eu tenho que tomar cuidado com as diferentes versões de Iemanjá, mas eu vou trazer 2, uma nigeriana. É importante explicar isso, né, gente? Tem várias versões. Então, a gente junta tudo e faz uma miscelâneazinha, ou a gente escolhe 1 ou 2, né? Porque respeitando as IAs, respeitando os mais velhos que contam a história pra gente, a gente entende que existem muitos modelos, inclusive modelos... E a diversidade, né? Além desses modelos, existem também, pode existir também. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, sinceramente. A gente tem que parar com a monocultura ocidental. Quando você chega na África, é policultura, é poliriqueza, o termo, de novo vocabulário, é que poli em grego é muitos. E a cosmogonia grega, ela também era assim. Então, a Iemanjá da Nigéria, da família que eu vou visitar, axé, vai dar tudo certo ano que vem, é uma Iemanjá dona do rio, senhora do rio, né? E aí tem uma outra leitura dela que eu gosto muito, que é uma guerreira de grandes, fartos seios, e como Iemanjá é das águas, a pessoa que morre em Iemanjá morre afogada, sufocada. Então, ela guerreira, a versão do corpo de Iemanjá guerreiro, ela mata com o peito. Ela não precisa de uma espada, ela não precisa de ela chega e sufoca com o peito, sufoca com a vagina.
E eu, sinceramente, eu fico arrepiada. Com a vagina também, né? Eu acho isso muito interessante. É incrível, porque aí você percebe o seu corpo como um corpo detentor também dessa possibilidade de se defender. Vale frisar... É um corpo potência, né? É um corpo potente. É um corpo que luta, é um corpo que age, não é um corpo não é um corpo comandado por brancos, é um corpo frágil, onde a força né, que está sendo medido, que está sendo estudado, que está sendo animalizado, não, é um corpo potência, é um corpo que age, que luta, né, que representa, né, esse corpo de Iemanjá. E eu quero falar sobre isso, assim. Nós, mulheres pigmentadas e gordas, né? Desculpa, gente, minha cachorrinha. Eu falo, ela acha que eu estou falando com ela. Aí ela dá sinal. Então, nós, mulheres pretas e gordas, né, que estamos fora do padrão ocidental de beleza, eu também estudo estética é o estudo do belo, né? Eu estudo estética iorubá. Por isso que essa conversa com a Raíza é tão importante para mim também, né? Então, a gente não se vê, a gente não se entende belo, a gente não entende que é possível achar o belo nos nossos corpos. É claro que, filosoficamente, estética é mais do que isso, é mais do que características físicas, tá, gente? Mas pode ser isso também. Então, se pode ser isso também, eu estou falando disso agora, mas não é só isso, só para deixar esclarecido. Então, nesse mundo escravista, colonial, o nosso corpo, que é esse corpo que a Raíssa traz de Iemanjá, que é um corpo farto, gordo, né, que tem poder na vagina, que tem poder nos seios, esse corpo, ele é rechaçado, o nosso corpo, né? Como são tratadas as mulheres pretas, as mulheres pigmentadas, gordas, nesse mundo colonial? Elas são tratadas como um animal, né? E isso em todos os âmbitos. Nos âmbitos profissionais é muito difícil, por exemplo, eu chegar num lugar e me apresentar como filósofa, né? Como assim filósofa? O preto nem pensa. Filósofa? Né? Isso aconteceu, são as ações diretas, né? Eu fui parada na aduana, eu esqueço o nome em português, na imigração, alfândega, né? Nos Estados Unidos, quando eu estava indo fazer uma palestra em Howard, eu estava indo dar aula em Howard, e eu estava vestida, bem vestida, e com meu próprio dinheiro, e as pessoas ficavam me perguntando por que eu fui parada, porque o meu corpo, eu não tinha nada de errado com meus documentos, eu tinha carta de que eu ia dar aula, tudo bonitinho. Só que eles não conseguiam encaixar a minha história no meu corpo, né? Então, eles me levaram para a salinha porque eles simplesmente não conseguiram encaixar a minha história no meu corpo. É uma mulher preta, doutoranda, que está indo dar aula em Howard, com seu próprio dinheiro, sabe, não está levando droga, não está levando nada. Então, eu fui parada várias vezes, passei por vários, porque isso não encaixa, a ideia não encaixa. Né? Então, quando a gente volta para a África, a gente vê que tudo encaixa, né? Você tem Iemanjá, que é filósofa, que seria o responsável, seria o comparável ao psicoterapeuta, né? Que cuida das nossas cabeças, né? Então, todas esses discursos cabem num corpo preto desde que você olha a partir de África, né? Sim. Então lá nós temos filósofos, nós temos psicoterapeutas, tudo com outro nome, fazendo essa função, né? E o nosso corpo no Ocidente é rechaçado, nós não temos direito nem de ser amadas, né? O nosso corpo, ele não é amado, ele não é tocável com desejos, né? Nós somos negadas mesmo ao esquecimento, né? E é muito importante quando a gente coloca esses símbolos de estética africana para a população, para que elas consigam se ver, para que elas consigam se amar como elas são e ver que o corpo dela não é aberração, sabe? O meu corpo não é uma aberração, o seu corpo preto não é uma aberração.
ele é tratado assim no Ocidente porque nós somos colonizados, né? Nós fomos colonizados pelos europeus. Então, ame a sua preta gorda, né? Ame o seu preto gordo, com cabelo crespo, com dread, porque esses modelos, eles existem. Isso aí disso, olhando para a África, é a cura colonial. Olhar para esse corpo, dar amor e você entender e realizar que dar amor para esse corpo é político, aí você ultrapassa várias casas, assim. Dar amor para um corpo preto, escolher um corpo preto, é político. E é a cura dessa ferida colonial. Porque a gente não pode ficar achando que essa ferida colonial vai vir daqui, do Ocidente. Não vai. Então a gente precisa se olhar, a gente precisa olhar uns para os outros e se curar dentro da nossa mitologia, dentro do nosso próprio povo. É um processo, é sempre um processo de todo dia também, né? Porque, como eu disse, as situações de ação direta, de invisibilização são tão correntes que todo dia você se reafirma um processo que é simplesmente de perceber que, no fundo, eu não sou essa doidinha, que, no fundo, eu não sou essa pessoa hipersexualizada, ou a infâmia. Talvez seja isso um motivo da primeira parte da tese eu trabalhar a história da violência colonial, mas até hoje, quando eu falo a infâmia do Gilberto Freire, quando ele evoca a famosa e célebre citação, mulher branca para casar, mulher mulata para trepar e mulher negra para trabalhar, você percebe os lugares sociais de poder e privilégio, né? Então, romper com isso, romper com essa história, é se curar e curar o desejo, né? Eu percebi isso muito claramente depois que eu fui para a França. Óbvio. Assim, só voltando, eu queria contar um Itã de Iemanjá antes de falar de Oxum, porque na cultura iorubá não tem o inferno e paraíso cristão. Então, os orixás, eles têm uma linhagem histórica e são pessoas que fizeram feitos extraordinários e como são ancestrais, se tornaram orixás, se tornaram esses seres poderosos de axé, né? Seres que contêm um grande axé. Iemanjá, nesse Itã brasileiro, Itã, a tradução é dita mito, mas eu não traduzo Itã por mito. Só para dar uma ideia, tá, gente? Itã. Sim, entendo perfeitamente. Só para o povo que não sabe o que é Itã, mas enfim. Itã, tem uma Itã brasileira de Iemanjá, que ela é casada com Oxalá, Senhor dos Homens. E ela, querendo achar um dom, justamente querendo achar uma coisa que fizesse ela ter valor, tanto perturba o juízo do Oxalá, que perturbar o juízo no Ceará é uma gíria. A pessoa que enche o saco, fica aí, Oxalá, eu quero ter uma tarefa, eu quero ter uma... Ela tanto perturba o juízo do menino que ele fica doido, Oxalá, e ele perde a cabeça, perde o ori. E aí ela fica preocupada, começa a fazer vários remédios, ungüentos, banhos, e ela consegue curar a cabeça de Oxalá. Tem uma versão que diz que é o Batalá, tem outra versão que diz que é o Ludo-Maré, que vai e faz uma visita ao Oxalá e a Iemanjá, e finalmente fala, mas tá aí, Iemanjá, tu achou o teu dom, a tua tarefa de vida, cuidar da cabeça dos homens. E é interessante, eu já ouvi amigos falando assim, que isso é uma leitura que percebe a Iemanjá também como aquela que quando ela quer perturbar, ela perturba. Isso também é uma arma, né? Isso também é uma arma. E a gente sabe que a gente tem que se defender. Eu trabalho a descolonização a partir daí. São forças que nos ajudam a nos defender, com as devidas homenagens, né? Eu te falei que eu fiz um trabalho no aniversário de Iemanjá, foi com vinho branco, frutas, uma coisa... E aí depois, às 6 da manhã, eu já tinha bebido umas cervejas, eu passei a costa do Rio Vermelho inteiro catando lixo para Iemanjá, sabe? Falei, minha mãe, é assim que eu vou te homenagear esse ano. Então, é um percurso um pouco individual, mas é um percurso coletivo. Tem que explicar sempre que
que eu percebo, que eu estou estudando ainda, né, e a polifonia africana, ela não separa. A gente está falando de axé, a gente está falando de coletivo e a gente está falando de ori, né, de cabeça. E sobre Oxum, eu gosto muito da Oxum dita por Oyerunke, porque ela revela que Oxum, ela não é só a mãe, a primeira Iá, né? Ela não é só a mãe reprodutora da prole, é a reprodutora de poder, é a reprodutora de conhecimento. Então, assim, na minha tese, se eu coloco a Iemanjá como a que cuida do ori, que cuida da cabeça, e a guerreira, e nessa polifonia, sabendo que ela tem várias outras leituras e manifestações, Oxum é a Iá que faz o parto do conhecimento, que faz o parto do poder. Então, Oxum, ela faz a maiêutica, né? Que é o termo grego de Sócrates, que não podia ter filhos, então ele paria ideias. Eu pretendo terminar assim a minha tese. Por quê? É importante pensar a memória, não só da nossa cura, do nosso trauma, que é doloroso, mas também para que a ancestralidade não se perca no futuro, né? A gente sabe que é uma constante guerra de genocídio e de epistemicídio. E pensar a memória é também pensar isso, como a gente vai continuar essa resistência. E é por isso que eu volto para a língua iorubá. Estudar a palavra Xé, estudar a palavra Adjé, que é traduzido muito complicadamente como bruxa. Estudar as Iás, estudar as famílias iorubás, que cada uma tem sua polifonia, sua multiplicidade, a sua riqueza. Isso é voltar para casa, é voltar da diáspora, né? Eu não consigo não dizer dessa maneira. Eu percebo que foi uma experiência, um percurso individual em que e que não foi descoberto, né? Já estava, a Iemanjá já estava em mim. E é por isso que eu também falo do mar, também falo do rio, também falo da natureza. Tem gente que fala ressignificar, mas não é ressignificar, é significar, porque já estava ali, né? O significado e o significante das palavras já estavam ali. Então, assim, nesse sentido, a descolonização é só um primeiro processo, né? É só um primeiro processo. A Rê Ferreira fez uma pergunta, como é bruxa? Então, a Jé é uma mulher que tem poder. E na perseguição feita, a Nayara pode falar também, foi como... A gente não costuma falar esse nome, né? A gente fala as senhoras ancestrais porque a gente tem muito cuidado e a gente não costuma pronunciar esse nome. Já foi pronunciado, vocês não sabem o que é. Mas elas são as grandes mães, as que fizeram o mundo e que têm grande poder e influência sobre a vida e a manutenção da vida. Né? E como elas têm grande poder sobre a vida e a manutenção da vida, não é só a vida das pessoas, não, a vida de tudo que nasce, a vida de tudo que nasce no mundo, né? E essas mulheres, elas têm um poder absurdo e elas precisam ser mimadas, tratadas bem, né? E tem um festival chamado Espetáculo Gueledé na Yorubalândia, em muitas partes da Yorubalândia, que é feito para acalmar, para mimar, para prestar homenagem a essas senhoras ancestrais, porque elas têm muito poder. Esse grande poder levou o Ocidente a identificá-la como as bruxas no Ocidente, as bruxas do Ocidente, né? Só que a gente não gosta de falar bruxa, a gente usa no máximo feiticeira, porque bruxa é muito ocidental. Feiticeira também, mas assim, eu acho que fica um pouco mais genérico. Gente. E a perseguição que ocorre hoje em dia na Yorubalândia por causa disso, né? Que é o que a Paula Gomes me falou, que tem sido complicado hoje em dia é a perseguição a elas, né? Que existe. A Paula Gomes é?
do Instituto Paula Gomes, que trabalha com uma família orixá. Se vocês quiserem, eu posso postar o site e que a pessoa que vai me receber na Nigéria, se tudo dá certo. É importante a gente falar o significado das palavras para começar, né? É importante. Para começar. Sim, eu entendo. Então, Raíssa, você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que a gente alguém quer perguntar, porque eu acho que a gente já falou sobre todos os processos, já falamos sobre a cura, né? Isso. Acho que ficou entendido, né? O que é a cura dessas feridas coloniais? É voltar para a África, se espelhar nessas mulheres. A Raíssa, ela diz, você tem que falar de Oxum, você falou de Iemanjá, falta falar de Oxum. Eu falei de Oxum, que pare o poder. Ironquê, exatamente. Isso. O Ironquê, ela trabalha a noção de matripotência, mas enfim, não vai dar para falar hoje. As mulheres, elas não gestam, apenas filhos, elas gestam potência, né? E elas não só gestam como mantêm essa potência, né? É a gestão e a gestação. Exato. Exatamente. Bom, gente, eu queria agradecer a Yara também. Não sei se tem gente querendo perguntar, mas antes de qualquer coisa, Nayara, muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que veio e estamos aqui. Então, eu quero agradecer também às Filósofas na Rede, né? Esse grupo tão legal, tão maravilhoso que surgiu aí durante a quarentena para a gente poder falar sobre filosofia e outros assuntos com mulheres. E a gente está tentando fazer isso da melhor forma possível. E está sendo lindo, assim, a gente tem várias entrevistas quase todos os dias e está sendo muito, muito bacana, assim. Então, agradecer as meninas das Filósofas na Rede e também porque prepararam tudo para mim, assim. Eu ando muito ocupada, muito atarefada e elas tudo bem, a gente sai de boa. São muito fofinhos, assim, deixaram tudo pronto só para eu entrar e fazer a live, assim, com a Raíssa. Então, muito obrigada de coração, muito amor, assim. E, Raíssa, muito obrigada por dividir o seu conhecimento com a gente. É muito importante que a gente estude a filosofia africana, porque, como você disse, né? Para o Ocidente a gente está inventando, isso não existe, que loucura é essa? A gente é maluco. A gente é maluco, isso não é filosofia, isso não sabe o que está estudando. Então, assim, quanto mais pessoas, inclusive na estética, que a gente não quase não estuda no Brasil, estética, né? Então aí parece mais invenção da nossa cabeça ainda, né? Está inventando, né? Mas a gente tem uma filosofia, os africanos eles fazem filosofia desde que se reconhecem gente, eles fazem uma estética, estudam estética, que é o estudo do belo, desde que se reconhecem como gente no mundo, né? Os titãs mostram isso pra gente, que o Batalá foi o primeiro deus artista e criou a humanidade como obra de arte. Então, nós sabemos que o que nós estamos fazendo quando a gente esculpe, a gente sabe que a gente está fazendo quando a gente caracteriza o nosso corpo, né? A gente sabe que nós somos a gente sabe que somos obras de arte, né? E isso parece uma loucura para o Ocidente. Raíssa, está bem escuro aí, mas a gente está terminando. Tá anoitecendo. A Ferreira perguntou referências. Eu cito sempre a Grada Quilomba, Memórias da Plantação, porque ela vai trabalhar com arte, e a Oieruquê com a noção de matripotência. Mais uma vez, também gente, né? Oieruquê. Mais uma vez, não dá para categorizar em uma só unidade de entendimento o pensamento africano. Gente, coletivo, é multiverso. Então, a partir desse pressuposto, é só uma instigação para instigar a multiplicidade, né? Bom, a Kiara está perguntando se tem alguma referência para ler estética africana. Tem. Eu vou. É porque Kiara, a maioria está tudo em outra língua. Por isso que eu tenho esse laboratório de pesquisa. Tem essa aqui, que é da Karia Moassante,
estética africana. Ela escreve desde dos Estados Unidos, ela é uma mulher preta, doutora, coreógrafa, filósofa, e ela escreve desde os Estados Unidos, e é interessantíssimo, só que ele está em inglês. Ele já foi traduzido pela minha equipe, pelos meus pesquisadores, e vai passar aí pela revisão para ficar bonitinho para a gente estudar em português. Então, essa é a referência, tá? Muda o pé, Nayara, muda o pé, Tô garota. colocando assim as últimas coisas, ó. A Beta tá falando parabéns, Raíssa. A Rê Ferreira tá falando muito obrigada. E é isso. A Grada Quilomba, você escreveu Memórias da Plantação. Então, gente, eu acho que a gente respondeu as perguntas. Obrigada, gente, por ter estado com a gente esses dois períodos. Eu vou salvar essa live também. Obrigada, Flor. Raíssa, muito obrigada. A gente precisa de mais pessoas estudando estética africana, porque é muito difícil, né? Sempre parece loucura, parece que a gente nem sabe o que a gente esculpe, parece que a gente não sabe o que faz arte, a gente tem que provar o tempo todo no Brasil, só no Brasil. Né? Então foi um prazer, foi maravilhoso. E eu queria que você falou que queria agradecer as IAs, então eu queria deixar um tempinho para a gente agradecer as IAs, né? Que a gente não pode sair sem pedir bênção, né? Enfim, faz o seu agradecimento às IAs, que depois eu faço o meu. Eu queria saudar as IAs, eu vou tentar falar uma frase, Orinini Odoiá, minha cabeça é de Odoiá, de Iemanjá. E saudar as IAs que estão nessa luta cotidiana, saudar as IAs que são ancestrais, que nos protegem, saudar as IAs que estão para vir. E muda o pé, minhas mães, muda o pé. Muda o pé em Urubá é obrigado. É isso. Muda o pé. Então, eu sempre agradeço, né, a minha mãe ancestral, que é o Bá, que também é o A, que também é o Iá. Eu agradeço particularmente. E esse amor que eu tenho por Iemanjá, que eu sei que é o meu cuidado, que cuida de mim. Agradecer as minhas mais velhas, pedir a Goa, né? Eu tinha que ter pedido no começo, a Goa, minhas mais velhas, porque está falando de filosofia iorubá, de estar falando em orixás. Agradeço muito as minhas mais velhas, filósofas, Sueli Carneiro, sabe? Angela Davis. Vocês sabem que eu não sou feminista, mas isso não tem absolutamente nada a ver, né? Eu agradeço profundamente todo esse legado que a Lélia Gonzalez, não posso esquecer, que esse legado dessas mulheres, que esse legado abriu para a gente. Então eu peço bênção para essas mulheres também, né? Se hoje eu posso estar filosofando enquanto mulher preta e pigmentada, porque essas mulheres abriram espaço para a gente, né? Elas vieram lá abrindo a mata com um facão para que a gente pudesse hoje estar aqui. Helena Teodoro, amorzão. Então eu estou pedindo bênçãos. Eu tenho medo de falar o nome, porque eu tenho medo de esquecer alguém. Mas, assim, pelo menos de algumas pessoas que as outras que não foram citadas assim, estão representadas, né? Então, muito obrigada a essas mais velhas que possibilitaram a gente estar fazendo esse caminho de filosofia africana hoje, né? Então, Agô, bênção e Modupé. Raíssa, Modupé, obrigada. Galera que esteve com a gente, Modupé, obrigada. E até a próxima. Beijo. Tchau, gente. A gente se vê por aí em outras lives. Tchau. Tchau, galera. Muito obrigada por tudo. A gente se vê em outras lives, viu? Beijo.